Em vigor há pouco mais de um ano, o novo Código de Processo Civil ainda desperta discussão entre os especialistas. A cooperação processual e o sistema de recursos são exemplos. Esses e outros assuntos estão no Reflexões de hoje. Como avaliar o sistema recursal brasileiro? Nossos convidados nos ajudam nessa avaliação. Veja quem são eles. Nilton Pereira Ramos Neto, juiz federal, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, professor, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Alexandre Freire, professor, subchefe adjunto da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. De que forma as recentes alterações da legislação processual, especialmente a vigência de um novo Código de Processo Civil, podem contribuir para uma melhor atuação do Poder Judiciário? O Código, ele tenta implementar um sistema de precedentes ou de provimentos vinculantes, como eu prefiro dizer, para se estabelecer uma certa previsibilidade no julgamento, né, de maneira a isso desestimular aquelas lides que se constituem em verdadeiras aventuras jurídicas. Por outro lado, o Código também se preocupa com alguns aspectos relacionados à construção de um processo mais democrático, com uma melhor fundamentação das decisões judiciais e o estabelecimento de parâmetros de atuação das partes no processo, de maneira que todas elas possam contribuir na construção dessa decisão judicial e, a partir daí, construirmos um processo de maior aceitação dos resultados da prestação jurisdicional que é ofertada pelo Estado. A previsibilidade é importante, né? Para fins, inclusive, de redução da demanda a partir das instâncias originárias, né, dos processos iniciais. E com relação ao sistema recursal brasileiro, como é que se posicionou o novo Código? Além dessas inovações que o Nilton colocou, eu acrescentaria a simplificação da sistemática recursal. Nós tivemos a eliminação de duas espécies recursais, o agravo na sua forma de interposição retida, que se dava pela via do agravo retido escrito, pela via do agravo retido oral, que muitas das vezes acabava essas duas formas de interposição de recurso, retardando o tempo de prestação jurisdicional, acarretando aquilo que o professor Kazuo Watanabe denominou, e é multicitado, de tempos mortos do processo. E também houve a eliminação de uma espécie recursal que muitas das vezes era considerada pela doutrina, pelos próprios jurisdicionados, como uma forma também de protelar o fim do processo, que são os embargos infringentes, embora tenha se dado lugar a uma técnica de julgamento, que é a técnica de ampliação do colegiado. Mas nós tivemos simplificações no que diz respeito à possibilidade das partes, através dos seus advogados, serem intimadas para complementar documentação que não acompanhou o recurso, fazer algum tipo de saneamento do próprio recurso quando, por exemplo, a jurisprudência no sistema anterior exigia. E no próprio Supremo e no Superior Tribunal de Justiça nós tivemos impactos importantes na sistemática dos recursos repetitivos, tanto do recurso especial repetitivo no Superior, quanto da sistemática do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, dando-se maior organicidade dessas duas técnicas de julgamento e permitindo, como muito bem colocou o Nilton, uma espécie de gestão do processo e aquela decisão servir como um pronunciamento de caráter vinculante para as demais instâncias. Essa gestão do processo é interessante, né? Essa também é uma grande novidade do Código de Processo? É uma inovação importante, embora o Código ele não tenha aprofundado, mas é importante em que medida? O Código ele fixa, no meu modo de entender, premissas para que o próprio Judiciário, através do Supremo, como órgão de cúpula do sistema judiciário, do Superior Tribunal de Justiça, possam trabalhar com a gestão dos feitos repetitivos, aprimorando os núcleos de repercussão geral e recursos extraordinários repetitivos nos tribunais e no Superior Tribunal de Justiça os núcleos de recursos especiais repetitivos. Então, é necessário que, na minha compreensão, os próprios tribunais possam desenvolver internamente todo esse trabalho de aperfeiçoamento da gestão de acervo a partir dessas pautas de condutas que serão justamente decorrentes dos julgamentos repetitivos. Talvez o Código tenha se preocupado um pouco com os aspectos da gestão,
mais voltados à primeira instância, né? O Código permitiu que o juiz flexibilize as formas do processo de maneira a adequar a própria formalidade do processo às peculiaridades do objeto da demanda, embora o Código tenha sido relativamente tímido nessa questão, com receio de se estabelecer uma espécie de arbítrio judicial. Mas em alguns aspectos ele evoluiu ao prever a possibilidade de saneamento compartilhado, que é um diálogo que o juiz estabelece com as partes. É uma postura, então, diferenciada do próprio juiz. É o que se tem chamado na doutrina de policentrismo, né? O processo, ele, de certo modo, evolui para se deixar de concentrar na figura do juiz como destinatário de provas, destinatário dos atos das partes, para se estabelecer um mecanismo de maior diálogo entre o juiz e as partes e que isso possa implicar na produção de uma decisão que seja compartilhada por todos. E aí que está a cooperação processual? A cooperação processual se insere nesse contexto. Embora é preciso dizer que há um certo receio de uma parcela relevante da doutrina no que toca à possibilidade da cooperação processual gerar uma espécie de tirania judicial, na medida em que se compreende a cooperação como uma obrigação de a parte colaborar com a parte adversa. E não é isso, a cooperação processual ela não tem esse sentido, ela tem o sentido de combater a litigância de má-fé, esse seria o dever das partes de uma para com a outra. Busca da verdade também, a gente poderia... Pois é, isso é um tema um pouco mais complexo para se discutir, porque essa ideia de busca da verdade, ela enseja, muitas vezes, uma postura autoritária do juiz na condução do processo. Então, eu particularmente penso que não é essa a função do processo. A função do processo é garantir contraditório, garantir que as partes possam dialogar, possam atuar, mas não uma busca da verdade, que é um conceito extremamente complexo e subjetivo. Há diversos modelos de verdade, é assim que funciona no processo, não é? Então, a verdade do processo é aquela... Produzida nos autos mesmo. É aquela limitada às regras de produção de provas, né? Então, nem sempre é possível reproduzir a realidade fenomênica no âmbito processual, não é isso? Eu acho que nesse ponto, não é, a questão da cooperação processual, capitaneada ali pelo juiz, olhando o caso concreto, não é? Isso pode trazer muitos benefícios, ainda que não seja efetivamente a verdade real, mas a aproximação talvez de um processo mais justo, não é? Eu faço a leitura, eu procuro defender uma leitura da cooperação interpretada conforme a Constituição, que seria no sentido de ela estimular o diálogo, estimular a produção de decisões de mérito, ou seja, o judiciário deixar de atuar a partir de uma jurisprudência defensiva, que muitas vezes esbarra em questões formais e não aprecia efetivamente aquilo que é pleiteado nos autos do processo. Mas ela não pode descambar para uma compreensão de que a parte tem que colaborar ainda contra seus interesses para a descoberta de uma verdade que eu não considero nem difícil de ser atingida, eu considero impossível. Milton, agora eu queria tocar num ponto em relação aos precedentes que nós mencionamos aqui, mas avançar um pouquinho. Quais seriam as vantagens e as desvantagens das decisões serem tomadas com base nos precedentes que forem firmados? Eu entendo que minimamente gera-se uma previsibilidade. E essa previsibilidade ela é importante para a parte, é importante também para que o advogado possa instruí-la na necessidade ou não de se ajuizar uma ação. Saber ou não se a parte contrária, o advogado da parte contrária, apresentará ou não uma tese que possa, por exemplo, ir de encontro ao que foi assentado pelo Supremo, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pelos tribunais regionais federais e tribunais de justiça a respeito de um determinado tema. Porque isso, como o Nilton comentou ainda há pouco, inibe aquilo que se convencionou denominar de aventuras processuais. Sim. No mais, quando o juiz profere uma sentença, o advogado, em regra, é consultado pela parte. Vamos interpor o recurso? Essa decisão, ela tem um erro processual, ela tem um erro quanto ao exame das questões de fato. Sim. E o advogado pode fazer um exame, por exemplo, um exame que sinalize, bem, neste caso, sobre essa matéria, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, já assentou entendimento através de um incidente de resolução de demandas repetitivas, fixou uma tese, caso o recurso seja julgado improvido, você terá um custo adicional no processo, que é uma análise econômica da litigância. Então, nós teremos uma multa própria para o julgamento unipessoal ou então própria para o julgamento colegiado,
que é quando o tribunal entende de forma colegiada, uma reunião entre os pares em uma turma ou numa Câmara, que aquele recurso, à unanimidade, não merece atenção. Então, o recurso foi desprovido, ou seja, a decisão está correta, de acordo com o entendimento do tribunal. Então, nesse sentido, a existência de precedentes, ela também inibe a postulações indevidas e recursos indevidos. Então, na minha forma de compreender, isso dá uma maior economia para o sistema de justiça, porque o judiciário deixa de examinar temáticas já resolvidas pelos tribunais superiores e pelos tribunais de segundo grau. Eu queria só complementar aí a fala do Alexandre para dizer que eu considero essa ideia de um sistema de... Eu prefiro chamar de provimentos vinculantes, porque entre os mecanismos de vinculação, o Código incluiu uma sistemática que seria semelhante aos precedentes da Common Law, mas também inseriu as súmulas vinculantes, que do ponto de vista ontológico são coisas completamente distintas. A súmula é a produção de norma sobre norma. E eu acho que o sistema de provimentos vinculantes, ele é efetivamente positivo no que diz respeito a contribuir para a construção de uma nova forma de litigar, uma forma de litigar, como disse o Alexandre, que leve em conta os riscos da demanda. O Código previu também, como desestímulo, a previsão de honorários recursais, ou seja, cada vez que a parte recorrer e ela perder novamente, ela terá um ônus do ponto de vista financeiro. Agora, a grande preocupação, o grande desafio nesse sistema de provimentos vinculantes é como se dará a construção desses provimentos. Porque o judiciário tem uma responsabilidade política extrema ao elaborar esses precedentes, porque no sistema da Common Law, precedente não é um elemento de simplificação. Na verdade, ele é um elemento complexo, porque é preciso se fazer uma análise da história do caso. Uma interpretação também em cima daquilo. De como foi efetivamente construído o precedente. Newton, a gente vai ter que dar continuidade a esse assunto dos precedentes, né, Gisele? Mas só que agora nós vamos fazer uma breve pausa, vamos para o intervalo e voltamos em instantes. O Reflexões está de volta e discute hoje aspectos do novo Código de Processo Civil, precedentes e cooperação. É possível sustentar a efetiva instituição de um sistema de precedentes no Brasil? Acho que esse também é uma discussão muito válida, porque nós não estamos falando mais apenas de Código de Processo Civil, não é verdade? Quando a gente estabelece um sistema de precedentes, reestruturando toda a forma de pensar e de elaborar, como o Newton já colocou, do próprio juiz elaborar a sua decisão, da responsabilidade que os tribunais têm na elaboração de decisões novas e que servirão de paradigma a seguir. Quer dizer, essa estrutura, né, desses provimentos vinculantes, desses provimentos que servir de paradigma, ela extrapola totalmente o âmbito do processo civil. Nós estamos falando de uma reformulação geral do direito, não é isso? Qual é a sensação? Queria ouvir um pouco dos convidados sobre esse aspecto da implantação efetiva de um novo sistema esse de precedentes. Eu particularmente acho um aspecto que é relevante nesse debate é de que o sistema de precedentes, como concebido nos países da Common Law, ele vem de uma mudança, de uma percepção cultural, na verdade, né? E, inclusive, há precedentes que, para serem reconhecidos como vinculantes, levaram 100 anos. Então, ele passa a ser vinculante pela força dos seus fundamentos. Não é uma postura estatal, não é o Estado impondo a vinculação, mas a sociedade percebendo que aquela diretriz da jurisprudência é a diretriz que espelha efetivamente os anseios da sociedade. Então, nós criamos um sistema curioso, porque a nossa ideia, e daí eu chamar de sistema de provimentos vinculantes, porque ele segue uma lógica diferente, ele é uma imposição legislativa, mas que para efetivamente vingar depende de uma mudança cultural, depende de uma mudança de atuação dos tribunais que precisam ter a consciência da necessidade de se produzir decisões de qualidade, até para que essa jurisprudência não fique instável, não fique sujeita a reformulações constantes, e também uma compreensão dos atores processuais da necessidade de ter também uma responsabilidade quanto à maneira de litigar, né, para que esses precedentes possam efetivamente representar uma mudança
do ponto de vista da melhoria da qualidade do nosso sistema de justiça. Agora, Alexandre, em relação à aplicação, né, da lei, exige uma atividade mais interpretativa do juiz, né? Não é basicamente uma análise da legalidade, de aplicar a lei fria ao caso concreto, porque para chegar a uma solução que irá vincular, né, uma determinada situação que está sendo decidida no judiciário, isso, de certa forma, exige uma postura diferenciada do magistrado nesse sentido. O texto da lei, tanto uma lei processual quanto uma lei de direito material, sendo mais didático, uma lei de direito civil, direito do consumidor, uma lei de direito material, uma lei processual penal ou processual civil, é só um texto. É necessário que haja uma interpretação desse texto ao caso concreto, aí vamos ter uma norma do caso concreto. Esse processo de interpretação, tanto para a legislação processual quanto para a legislação material, é importante, porque é necessária uma responsabilidade do julgador para a fixação, por exemplo, de um entendimento sobre uma determinada prescrição legislativa, para que possa sinalizar aos demais julgadores de segundo grau, o próprio tribunal e os juízes de primeiro grau. Então, o processo interpretativo é de alta responsabilidade, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Isso evita, por exemplo, as idas e vindas do próprio tribunal. Daria um exemplo para os nossos telespectadores. Vejam o caso do cumprimento provisório da pena. O tribunal oscilou em 3 momentos. Em um primeiro momento era possível, no segundo momento se estabilizou o entendimento pela impossibilidade, era necessário que se primeiro exaurisse todos os meios postos à disposição e para que se fixasse um trânsito julgado. Hoje o tribunal tem um entendimento firmado em repercussão geral e um entendimento julgado, assentado também cautelar em uma ação do controle obstável de constitucionalidade, mas nós temos no próprio Supremo 3 importantes magistrados, o decano, o vice-decano e um ex-presidente, ministro Lewandowski, que têm entendimento diverso. Então veja que o tribunal assenta uma matéria, só que essa matéria, pelos próprios ministros, eles sinalizam para os jurisdicionados, eles sinalizam para os demais juízes que eles não são obrigados a seguir esse entendimento. Então, daí eu entender também que, quanto à questão da interpretação, no nosso modelo, se necessário que haja um amplo debate entre os julgadores, principalmente nos colegiados, antes da apresentação de uma tese em um colegiado. Então, primeiro, como acontece na Suprema Corte Americana, há uma ampla discussão que muitas vezes leva 6 meses, 1 ano, para que o tribunal chegue a um entendimento e depois publicize esse entendimento. No Brasil, muitas das vezes não há o compartilhamento do voto prévio, não há uma ampla discussão entre os ministros antes de submeter a questão ao colegiado. E na minha compreensão, neste caso, nós geramos uma certa contradição entre a ratio decidente, você não consegue identificar qual é a essência daquele julgamento, porque nós vivemos uma cultura ainda de se prezar pelo exame da conclusão do julgamento. E um sistema de precedentes, o mais importante é que você examine os fundamentos. E como nós temos muitas das vezes a concordância em relação à conclusão, mas nós não temos, por exemplo, uma concordância em relação aos múltiplos fundamentos. E o jurisdicionado, o advogado e os juízes de primeiro grau, os tribunais, não sabem bem qual é o entendimento do tribunal. Então, essa ideia de se interpretar com responsabilidade me parece ser importante para a concepção de um sistema de precedentes. E até no que diz respeito à uniformização também, né? Porque, como você mesmo mencionou, às vezes nós temos situações muito frequentes, inclusive no que diz respeito a um tribunal, nós temos alguns desembargadores que entendem de uma forma, outros que entendem de outra maneira. Você deu o exemplo do caso dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que haja essa discussão para que se chegue realmente a esse tipo de entendimento. Reforçando aí o que o Alexandre colocou, é preciso compreender que um precedente não é um conjunto de decisões individuais, não é o somatório de decisões individuais, mas é o entendimento da Corte. Então, a Corte precisa ter um entendimento, porque o que vincula não é o resultado da decisão, não é o favorável ou não favorável. O que vincula são os fundamentos. Então, eu posso ter um resultado igual, que é a decisão, o recurso foi provido, mas eu posso ter cada julgador partindo de um fundamento distinto. Sim. E aí você terá dificuldade de encontrar qual é o elemento vinculante naquela decisão. Então, o julgador ele precisa compreender, ter uma compreensão de seu papel funcional no sistema, né?
e que ele não é um elemento isolado e que a sua decisão ela faz parte de um conjunto mais complexo para que daí se possa gerar até mesmo a credibilidade da atuação das cortes junto à comunidade. Eu acho que a questão do sistema de precedentes, ele tende a reforçar o espírito de colegialidade, quer dizer, que é algo que a gente ainda precisa desenvolver muito nos tribunais, né? Que é essa sensibilidade pela decisão, que não pode ser esse somatório que o Newton colocou, né? E o sistema de precedentes ou de provimentos vinculantes, isso mostra que esse sistema vai muito além, né, do que uma mera reformulação de regras processuais, formais, do processo civil. Né? Ele exige a mudança de mentalidade do juiz, né, do desembargador, eventualmente do ministro, exige a mudança de mentalidade na própria formação dos juízes, né, no próprio atuar dos advogados, dos operadores que estão sempre, né, frequentando o Poder Judiciário, e exige uma mudança também significativa, no meu modo de ver, da própria educação jurídica. Né? Como vai ocorrer daqui para frente, não é, o ensino jurídico, como é que as futuras gerações vão ser instruídas ou, né, capacitadas para usar essas novas ferramentas. Né? Então, é uma mudança que pode parecer, não é, um ponto, não é, pequeno no mar do processo, das regras processuais, mas ela me parece que tem um peso extraordinário, né? E o que a gente poderia dizer, mudando um pouquinho de assunto, Newton, a questão da jurisprudência defensiva, né? Como é que o novo Código enfrenta esse assunto? O Código ele trabalha com uma regra básica, que é da regra da primazia do mérito. E isso vale para todo o sistema processual. Na medida do possível, é preciso superar questões meramente formais para que se examine o mérito, porque somente assim nós somos capazes de construir uma pacificação social. Né? O provimento jurisdicional que não aprecia efetivamente aquilo que a parte postulou, ele gera uma frustração na sociedade, que fica buscando novos mecanismos recursais, novas ações judiciais, e isso contribui para esses 100 milhões de processos que nós temos aí em tramitação no Brasil. Né? Alexandre, a gente poderia dar exemplos práticos de como é que acontece essa primazia do mérito? Sim. Vejam o exemplo do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça construiu um portfólio jurisprudencial iterativo no sentido de que um recurso sem o subestabelecimento que ateste a cadeia de procurações por si seria insuficiente para o exame do tribunal. Muitas das vezes esse recurso ele veiculava uma tese importante, não apenas para a prevalência do direito da parte, que um recurso especial, como extraordinário, não é o que de fato importa, sendo bem didático. O que importa no recurso especial é o julgamento dessa tese jurídica, que balizará todos os demais casos semelhantes. Mas o tribunal deixava de examinar pela inexistência de um documento. Então, no sistema atual, em razão desse princípio da primazia do mérito, o tribunal ou ele desconsidera, se ele entender que aquele vício é sanável, e ele pode desconsiderar, ou então se ele entender que é necessário um ato de cooperação, ele intima a parte para que a parte possa complementar o recurso com essa documentação. Daria outro exemplo, que às vezes pode parecer à primeira vista absurdo. A parte prepara o recurso no sentido de pagar as custas para que o recurso seja examinado, só que equivocadamente preenche a guia de recolhimento. Por exemplo, coloca um código diverso, ou então deixa de assinar o número do recurso na origem. Veja que o preparo foi realizado, porém o tribunal não examinava. Uma providência que poderia ser corrigida com uma intimação da parte para fazer a juntada, através do procurador. Então, no novo Código de Processo Civil, situações como essa são afastadas para que o tribunal possa dar primazia ao exame do mérito recursal. O mesmo sucede, saindo da seara do recurso, falando de uma ação, a propositura de uma ação rescisória, que é uma ação última para a desconstituição de uma decisão. Antes, a propositura de uma ação em um tribunal que não era competente para examinar, porque o advogado, por exemplo, entendia que um acordo do STJ que não examinava o mérito deveria ser objeto da impugnação e não o acordo do Tribunal de Justiça, ajuizava no STJ e o STJ simplesmente não conhecia da ação. No novo código, o tribunal, além de admitir a ação, ele intima a parte
para que haja complementação das razões, para que apresente o acórdão, para que faça o reajuste da sua tese e, na sequência, ele encaminha a ação para o tribunal competente. Então, veja que, em termos de performance do sistema de justiça, nós temos aqui a possibilidade de se corrigir um erro material, um erro processual, resolver a questão, fixar uma tese também, se aquela questão for reputada pelo tribunal tão importante, que possa ser objeto de um julgamento, de um incidente de assunção de competência, pode ser objeto até mesmo de levar a questão para um colegiado maior para fixar aquela tese jurídica e ela servir de pauta de conduta para outros casos idênticos. Então, vejo que afastar essas irregularidades é um ganho de performance para o sistema de justiça. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.